E aí? Hoje a gente vai fazer um exercício fascinante. Vamos usar a estrutura moral do Inferno de Dante para julgar uma das figuras mais complexas da cultura pop, Amanda Waller. É um verdadeiro choque de mundos, a justiça divina da Idade Média contra a fria razão de Estado dos nossos dias. Pois é, a pergunta é essa. A gente não está falando de um vilão comum que age por ganância ou só para ver o circo pegar fogo. Não. Estamos falando de um mal que opera com memorandos, com orçamentos secretos, com uma lógica fria calculista. Onde que um pecado desse se encaixa no mapa moral de Dante? Olha só o contraste. De um lado, a filosofia da Waller, a razão de Estado, onde o bem maior justifica qualquer coisa, e vidas são só números numa planilha. Do outro lado, a justiça divina de Dante, onde não existe essa de mal necessário. Para ele, o mal é absoluto, cada alma é sagrada, e a verdade está acima da política. São duas visões de mundo que simplesmente não se conversam. Ok, com o campo de batalha filosófico definido, o julgamento pode começar. A ré, Amanda Waller, e o tribunal não é um comitê secreto, não. É o inferno, com a arquitetura e as leis de Dante Alighieri. Mas antes de ir adiante, tem uma lei fundamental nesse tribunal que a gente precisa entender: o contrapasso. No Inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Ela é um reflexo eterno do pecado que a pessoa cometeu. O castigo é o crime, espelhado para sempre. É crucial ter isso em mente para entender o veredito. Então vamos às provas. Para julgar o Waller, primeiro a gente tem que entender a natureza do crime dela. E não estamos falando de erros ou falhas de julgamento. Estamos falando de um projeto deliberado, consciente, de poder e controle. E aqui está o centro de tudo. O pecado capital da Waller é a desumanização. Para Dante, toda pessoa carrega a imagem de Deus. Para Waller, as pessoas são ferramentas, peças descartáveis no seu imenso tabuleiro geopolítico. Ela reduz o ser humano a um mero instrumento. E olha, isso não é papo de filósofo, não. É uma prática brutalmente concreta. Como é que ela transforma pessoas em instrumentos? Simples, implantando bombas nos crânios delas. É a anulação completa da vontade, a violência do Estado na sua forma mais pura e aterrorizante. Mas a violência física é só uma parte da história. Os crimes mais graves delas são intelectuais. Ela não só responde a crises, ela as provoca para justificar mais poder. Ela não prende os heróis, ela os chantageia. Ela não debate com oponentes políticos, ela os destrói com mentiras. Ela opera como um governo paralelo, corroendo a própria estrutura que diz proteger. Ok, a gente já sabe que ela é culpada. Mas culpada de quê, exatamente? Para encontrar o lugar dela no inferno, primeiro a gente precisa eliminar onde ela não pertence. Começando pelos pecados mais leves, digamos assim, os da incontinência. Vamos pegar a ira, por exemplo. Sim, a Waller fica furiosa, mas a raiva dela não é aquela fúria bestial que o Dante descreve. Não é uma perda de controle, é uma ferramenta de intimidação, fria, calculada. Por isso ela não pertence ao círculo dos irados. E o círculo da violência. Ela é responsável por incontáveis mortes, claro. Mas para Dante, a violência é um pecado de bestialidade. E a maldade da Waller não é primordialmente física, animal. Ela usa a caneta, o telefone, um detonador remoto. A verdadeira arma dela é o intelecto. E isso a empurra para baixo, muito mais fundo, para os domínios da malícia intelectual. Isso nos leva para as profundezas do inferno, onde os pecados não são de paixão ou de força bruta, mas sim do intelecto pervertido. A questão agora se afunila. O pecado que define Amanda Waller é a fraude contra estranhos ou é a traição contra aqueles que confiavam nela? Primeiro, vamos dar uma olhada no oitavo círculo, o Malebolge. Esse aqui não é um lugar para mentirosos comuns, não. É o reino da fraude complexa, onde o dom divino da inteligência é usado para enganar, manipular e corromper. Uma candidata fortíssima para a alma da Waller, sem dúvida. E aqui está o pulo do gato. A Waller acredita que a segurança nacional dá a ela uma espécie de imunidade moral, sabe? Uma absolvição prévia para qualquer atrocidade que ela cometa. É um paralelo simplesmente genial com o personagem do Inferno de Dante, o Guido da Montefeltro, que achou que podia ser perdoado por um pecado antes mesmo de cometê-lo. A Waller se concede essa mesma falsa absolvição todos os dias. Ela se encaixa perfeitamente aqui, entre os conselheiros fraudulentos. Parece o lugar certo. Mas a análise nos obriga a perguntar: será que este é mesmo o fundo do poço?
Enganar o mundo, políticos e inimigos é uma coisa. Mas será que não existe um pecado ainda mais profundo, mais sombrio? Então, a escolha final se resume a isso aqui. O 8º círculo pune a fraude contra estranhos. Mas o 9º círculo, o mais profundo de todos, o coração gelado do inferno, pune a traição, a quebra de um laço especial de confiança. A Waller mente para o mundo, isso é um fato, mas ela também trai os seus. E assim, depois de pesar todas as provas, a corte do inferno dantesco está pronta para proclamar seu veredito final. O veredito é unânime. O destino de Amanda Waller é um 9º círculo, 3ª zona, Ptolomeia, um lugar reservado para a forma mais vil de traição que existe: trair aqueles que estão sob sua proteção, sob seu cuidado. A descrição exata da relação dela com o Esquadrão Suicida. Mas o veredito é só o começo. No inferno de Dante, a sentença é tudo. Chegou a hora de detalhar o contrapasso de Amanda Waller, a punição eterna dela, moldada à imagem e semelhança de seus próprios crimes. A punição dela é uma obra-prima de justiça poética e aterrorizante. Primeiro passo: paralisia absoluta. A mulher que controlava tudo e todos agora está lá, congelada num lago completamente impotente. Segundo, uma viseira de lágrimas. Ela, que sempre viu a emoção como fraqueza, agora está cega pelo gelo da sua própria dor que ela nunca demonstrou. E terceiro, o detalhe mais cruel: o rádio dos mortos. Ela é forçada a ouvir, para sempre, os últimos momentos, os relatórios de missão das pessoas que ela tratou como lixo descartável. A burocrata que reduziu pessoas a estatísticas agora está presa, forçada a ouvir para todo sempre a humanidade que ela tentou apagar. É a confrontação eterna com as vozes individuais, cheias de dor, que ela passou a vida inteira tentando silenciar. No final, toda essa nossa jornada por uma escatologia burocrática se resume a uma única pergunta, uma questão que vai muito além da Amanda Waller e que nos desafia a refletir sobre a natureza do poder e sobre o preço das nossas escolhas.